Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, independentemente qual horário você está ouvindo. Bem-vindos ao Pode Saber, o nosso podcast de sabedoria e conhecimento. Pessoal, hoje muito lisonjeado por chamar o Otávio, grande psicólogo aí em Curitiba, tem muito conhecimento na parte de literatura, psicologia, filosofia, e eu quero trazer ele aqui para conversar sobre um tema que é o que aconteceu na literatura brasileira. Porque a gente tem um vácuo na literatura, porque quais são os escritores brasileiros que a gente escuta? Ah, Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, e os atuais? Será que... por que está faltando? O que está acontecendo? Não é? Existe esse vácuo que ia explicar mais para as pessoas por que acontece isso, né? Então vamos lá. Pessoal, vamos se inscrever no canal, tanto no Spotify como no YouTube, ajuda o canal a crescer, a vocês estarem por dentro do que acontece, né? E vamos lá, Otávio, qual que seria... Você é psicólogo, o que mais? Sou psicólogo e um estudante que fica no gabinete aqui do apartamento, e, né, estudando. Não faço só isso da vida, obviamente, né? Tenho bons amigos, aos quais bons e seletos amigos, digamos assim, é algo que a gente aprende ao longo da vida, né? A selecionar as boas companhias. E que, enfim, espera que no final não que tenha certeza de acreditar em Deus, mas que Deus acredite em mim. Então, talvez, quem sabe com isso, eu consiga dar algum rumo para a minha vida. Eu acredito que, de maneira geral, é isso. Eu sou psicólogo de formação e atendo crianças e adolescentes na região metropolitana de Curitiba, que é Campo Largo, e meus interesses de estudo são variados. Enfim, digamos, eu estou em formação. Então, estudo filosofia, literatura, algumas línguas, mas ainda em formação. Nós nos conhecemos quando eu fui visitar o seu irmão, né, Renan? Sim. Aí em Caçapava, e tivemos uma breve conversa, você lembrou de mim e me trouxe para cá. Então, Sim. assim iniciamos a conversa. Claro, o mundo, o universo, ele alinha as coisas. Eu pensei, putz, cara, eu queria falar com uma pessoa legal e tá precisando. Falei, pô, Otávio, na hora você já aceitou. Então, tem coisa que acontece naturalmente, né? Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. E o que você tem a me perguntar? Então, por exemplo, eu vou parafrasear o que Aristóteles falava. Ele dizia que todo conhecimento começa com os sentidos e as imagens conservadas na memória. Porque o ser humano ele precisa de imagens, de signos para desenvolver a sua inteligência. Você acha que isso falta hoje em dia na literatura brasileira atual? É, sim, sim, isso é evidente. É talvez uma tende a ficar, não ter tanta certeza a respeito de tal memória, porque parece que nós tentamos preencher as lacunas dela por essas imagens que ao longo do tempo nós fomos adquirindo, né? Então, sim, eu digo que é tão importante esse papel da imaginação, da fantasia na nossa vida, porque é ela que ela é o componente para nós compreendermos a realidade. Nós percebemos as coisas da vida e nós tendemos a estabelecer comunicação, a tentar entender o mundo a partir dessas imagens que nós criamos da realidade. Só que esta criação ela pode ser sempre interrompida, ou interrompida não, ser contaminada por inúmeras situações, inúmeros mecanismos, por exemplo, como a alienação ou o fundamentalismo que é tão próprio, infelizmente, do povo brasileiro. Então, essa alienação que você falou, você acha que isso tá dentro da literatura também ou não?
inclusive da clássica brasileira, inclusive da clássica, Caramba! a meu ver, tendo em vista que, enfim, como eu disse, eu estou em formação e eu aprendo, sobretudo, um dos meus mestres, digamos assim, é o professor Olavo, né, o professor Olavo de Carvalho, e Sim, seu filho, né, o Luiz Gonzaga de Carvalho, então são pessoas muito mais interessantes para se voltar do que a mim, sim. mas essa alienação, pela definição do Olavo, né, é quando você amputa uma parte da realidade e preenche ela com um mundo de possibilidades lógicas, digamos assim, ou seja, um mundo que você ouviu falar e que a princípio justifica as suas mazelas, as suas dores, sabe? Hum, A gente pode dizer, por exemplo, na literatura, o que se chama de literatura brasileira atual, um vencedor do Prêmio Jabuti, que escreveu um livro chamado Sangue Neon, que fala sobre o sofrimento de travestis e tudo mais na época do boom da AIDS, que houve aqui no Brasil. E sempre com aquele tom de sofrimento, meu coração sangra, usando aquela linguagem pajubá, né? Ah, para quem não sabe, linguagem pajubá, nem sei se ainda utiliza esse termo, nem eu né? sei. Mas você sabe. Não, nem sei, nem sabia disso aí, na verdade. É uma linguagem própria do mundo gay, digamos assim. Ah, tá. Eu me recuso a usar LGBTQIAPN+, apesar de eu ouvir isso na clínica, eu Sim. me recuso a usar tal nomenclatura por achar que esses nomes tendem ao infinito e cada vez mais se volta mais para a linguagem do que para a realidade. Mas voltando ao Sangue Neon, no fundo, tenta escrever uma narrativa para justificar este sofrimento, como se fosse algo transcendental. E fica patente nas primeiras páginas desse novo romance, sabe? Sangue Neon. Não sei se é bem o coração que sangra, se tratando dos temas, né? Eu acho que são outras partes do corpo que estão sangrando, por assim dizer. Sei. Mas, enfim, a literatura brasileira ela está se encaminhando para uma literatura de engajamento que já tinha na época do Machado, já tinha, sobretudo, a Raquel de Queiroz, ela se queixava porque ela era trotskista, né? Ela tirava sarro de alguns colegas dela stalinistas, que ela chamava de ai que saudades do meu muro, em que eles exigiam que quem escrevia em jornais ou tinha pretensões literárias fizessem todo um romance, uma narrativa em que o oprimido era sempre o oprimido era o proletário, o opressor era o patrão, e tentaram fazer isso com ela. E ela falou que isso foi a gota d'água para ela poder sair do partido da qual ela fazia parte. Inclusive, ela algumas dessas reuniões, como é que era o aliciamento e as relações do, enfim, dos membros do partido no romance dela O Caminho de Pedras, né? Que inclusive está na FUVEST, por incrível que pareça, vai ser cobrado na FUVEST, porque a FUVEST agora só vai colocar mulheres, né, como para a lista do vestibular, né, só escritoras, abandonando algumas, né, esquecidas da literatura brasileira, que talvez a gente possa falar um pouco mais adiante, algumas boníssimas, só colocaram outras que, enfim, tem todo esse, ou é um discurso de vitimismo, ou é um discurso de ninguém reconhece o meu sofrimento, sempre demandando amor, sempre falando de causas sociais. Enfim, a literatura brasileira ela está recaindo nisso, sabe? Nesse discurso de que justifique as mazelas da sua vida. Qualquer discurso que autorize sua revolta diante do destino que todos nós temos que suportar. Só que sempre com uma visão muito pessimista da vida. Essa Sei. visão é,
essa Melancólica. bem melancólica, que já é própria da literatura brasileira, já é bem próprio. Só que agora chegou no nível em que, enfim, os romances já não são bem, não é uma melancolia bem escrita, é uma melancolia explicitamente partidária, ideológica, e antes era uma melancolia, o que o Machado de Assis não, o Nelson Rodrigues chamava de síndrome de vira-lata, né? Sim. E, por exemplo, você falou do Lima Barreto. O Lima Barreto, ele tem 3 romances, os 3 principais romances dele são O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que descreve um homem nacionalista ao extremo, que acaba tendo um fim terrível porque ele quer voltar ao que ele acredita que são as raízes do Brasil, a ponto de falar que todo mundo deveria falar tupi-guarani, e ele acaba, enfim, sendo solapado pelo meio. É um idealista, conta a história de um homem idealista, né? E utópico, que no final tem um triste fim. E tem essa cena tão clássica desse romance, que é ele está estudando no gabinete dele e 2 senhoras passam ao lado da casa dele e veem ele pela janela no gabinete e falam: mas por que esse senhor tem tantos livros? Ele deve ser bacharel, ou seja, como se estudar fosse simplesmente algo utilitário, né? E daí tem daí tem o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que conta a história de um rapaz com pretensões literárias que acaba também sendo engolido pelo meio jornalístico, né? Em que ele não sabe se haver com a realidade, com os sofrimentos dele, e ele acaba aderindo a, digamos assim, a perocalha, a sujeira dali presente no meio dele. E até o Lima Barreto coloca na introdução, no prefácio, se eu não me engano, da edição, que agora o Isaías Caminha está muito bem. Ele virou um deputado e tudo mais, está ótimo. Então ele teve o fim que todo brasileiro deseja, que é trabalhar pouco e ganhar muito bem, independente de quem esteja sofrendo para sustentar ele. E por fim tem o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que conta a história do também de um homem com pretensões literárias, de, enfim, estudar, só que ele tem pavor de conversar ou estar perto de qualquer pessoa que não tenha este desejo, então ele acaba se isolando. O que torna algo muito cômico, né? Fica fugindo das companhias, fica fugindo da vida. Então, você vê que esses 3 romances, eles retratam esses 3 modelos que parece que só são possíveis para quem quer ter alguma vida que não seja, digamos assim, não melancólica, mas uma vida que não quer ter uma vida desprovida de sentido. Parece que o Brasil só tem esses 3 caminhos: o intelectual utópico, o poeta, ou o escritor, ou o intelectual que acaba cedendo ao ambiente, e o intelectual que se isola, né? E eu estou falando muito, por favor, você me interrompa. Sempre Não, tô gostando do que que... você tá falando. Tô achando interessante, mas eu tava pensando o seguinte: você falou dos antigos escritores que são melancólicos também, mas você acha isso ruim ou não? Isso que eu não entendi. Não, o que eu acho, bom, se eu acho, procura porque alguém perdeu, né? Não sei se é bem o que eu acho, mas há uma tendência à melancolia que impede com que o brasileiro vislumbre outros, vislumbre a vida tal como ela é. Porque, a meu ver, a vida, apesar de ser um vale de lágrimas, ela é o melhor dos mundos possíveis, porque é a única experiência que nós temos. E, nesse sentido, sim, eu acredito que seja muito ruim essa melancolia. Mas, por exemplo, há uma diferença entre o Machado de Assis e o Lima Barreto. Ambos são negros. Ambos são negros.
Só que o Lima Barreto é um sujeito ressentido, que acabou no hospício, bebia muito, nunca parava em emprego, coisa do tipo, assim, sabe? Ele não soube se haver com a circunstância dele. Como diz o José Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, toda a luta do homem é a reabsorção da sua circunstância concreta. Não é se revoltar com a realidade, é reabsorver em prol do ideal que você propõe a si mesmo, os sonhos da infância ou da adolescência, enfim. E o Machado de Assis, ele nunca teve uma linha, até onde eu sei, em que ele se vitimizou em relação à sua cor. Ele conseguiu de um modo extraordinário, isso acho que não há em nenhum outro autor no mundo, retratar o auto-engano e a mesquinharia humana. Isso ele conseguiu retratar de modo muito singular e de modo muito de um modo muito excelente, sabe? E, e a vida deles foi uma vida pacata, tudo mais, deve ter tido seus sofrimentos, obviamente, só que em nenhum momento ele recai no vitimismo. Ele não fez concessões em relação a alguma ideologia ou em algum ideal de mudar o mundo. Ele retratou aquilo que ele estava vendo. Então, mas você veja, na literatura brasileira, o nosso maior nome é Machado de Assis. E é a pessoa que escreveu melhor sobre o auto-engano e sobre a mesquinharia. Mas ele era pessimista também ou não? Sim, Ah, sim, até onde sei, sim. Até onde sei, sim. Por que eu digo pessimista? Porque você não encontrará em nenhum dos romances dele um santo, um herói, sabe? Você não entendi. encontrará um Alyosha dos irmãos Karamazov, você não vai encontrar o Santo de Lumbres do Sob o Sol de Satã do Bernanos. Sei. Não há essa dimensão de heroísmo, de vencer a vida, de reabsorver a circunstância na literatura brasileira, especificamente da prosa. Na poesia já é diferente. Na poesia é diferente, Ah, sim, entendi. bem diferente. Mas você fala assim, mas na poesia só tem coisa. Só tem autores bons antigos ou novos também? Novos eu não sei tanto, assim, sabe? Talvez tenham. Talvez tenham. Confesso que eu só dei uma olhada nos autores de prosa, que, enfim, né, novos, mas de poesia acredito que tem, assim, né? Mas não saberia dizer. Poderíamos dizer de novos, eu digo novos, se refere assim, século XXI vivos, né? Mas tem contemporâneos, mesmo mortos, como a Marli de Oliveira. Eu até separei um trecho aqui para a gente ver a real potência, que pode ter algumas obras da literatura brasileira, que ela ela fala sobre a realidade como nenhum outro autor brasileiro falou, sabe? E é normal que a poesia ela se sobressaia antes do que a prosa, porque nenhuma civilização começa sem religião e poesia, Sei. nenhuma, né? A gente tem o caso de, enfim, seja a civilização grega que acaba juntando as duas, né? Porque, como diz o Otto Maria Carpo, o Homero ele era lido pelos gregos como se fosse um catecismo. Hum, Então, nenhuma civilização surge sem religião e poesia. O romance, a prosa é relativamente moderno, vem muito depois. Então, é compreensível que a poesia ela se refine ao longo do tempo melhor do que o romance, né? E nós temos exemplos ótimos na literatura brasileira de bons poetas, bons poetas. Mas dos contemporâneos vivos, dos jovens que estão produzindo, não sei tanto. E Mas por, dos contemporâneos que morreram há pouco tempo, como a Marli de Oliveira, mesmo Bruno Tolentino, são autores dos quais você não perderá tempo nenhum lendo eles. e por que tem esse vácuo? Por que aconteceu? Por que que Oi? só, por Não que que, entendi o que você falou. por que que só os antigos que
tem uma literatura melhor? O que aconteceu na... Por que tem esse vácuo? Que como a gente introduziu no começo do podcast, só a literatura ela se perdeu um pouco, né? Por que aconteceu? Foi político? Foi algo cultural? Você consegue definir isso pra gente? Eu, eu de mim mesmo eu não saberia dizer. Eu posso dizer o que o Olavo fala que ele acredita que é o ponto da qual a literatura brasileira começou a se perder. Sei. Ele fala, ele pega uma entrevista do Jorge de Lima, que é um poeta brasileiro, para quem não conhece, maravilhoso, inclusive. Tem uma entrevista em que perguntam para ele a respeito do movimento modernista, né? E ele cita o Graça Aranha, em que o Graça Aranha ele queria para o Brasil, ele queria para o Brasil e para o povo brasileiro o, um outro modo de ver a vida, uma outra cosmovisão que não fosse esta do derrotismo, do misticismo, e pior, dessa metafísica supersticiosa que se vê no Brasil até hoje. Se naquela época já tinha, né? Até hoje. A gente pode ver católicos que se dizem católicos, mas estão vendo a vidente Chaline no YouTube. Isso digo hoje, né? Sei. O, ou médicos, enfim, extremamente cientificistas, mas é muito comum um médico cientificista estar mais presente em religiões sincretistas, muito contemporâneas, que não tem uma tradição milenar, que esses médicos também cientificistas irem para espiritismo ou para umbanda, candomblé ou coisa do tipo, isso agora. Mas já naquela época, isso estava começando a fermentar, e o Graça Aranha, ele estava vendo isso. E ele avisou que ele não queria isso para o Brasil. E o movimento modernista fez exatamente o oposto. Basta ver, por exemplo, Macunaíma, do Mário de Andrade, e vários outros poemas do movimento modernista em que jogam de lado a tradição, a métrica, tudo isso que veio ao longo da história, e não só da história brasileira, mas da história da literatura ocidental, deixam tudo isso de lado para falar de animismos, da alma escondida nas matas, enfim. Eu acredito que o movimento modernista ele foi responsável por essa virada de chave assim na literatura brasileira. O que seria o movimento modernista, no caso? Por que foi essa virada de chave? O movimento modernista foi um movimento de revolta em relação à literatura vigente da época, né, que se deu sobretudo na semana de 22. E desse movimento, porque, enfim, existia o parnasianismo, né, ali no final do século XIX, cujo expoente foi o Olavo Bilac, e sim, tinham exageros nesse movimento parnasianista, que é conhecido por eles não terem nenhum conteúdo, eles não falam nada da vida, ficam só falando de vaso chinês, em métricas rígidas e tudo mais, e não estão falando do Brasil, o que é o Brasil. E nada vem do nada, né? Esses movimentos de revolta também estão presentes na França e tudo, e foram importados para cá. Então, o movimento modernista foi um movimento de revolta em relação a essa tradição literária que nós estávamos vendo. Então, rompimento da métrica, vamos voltar a falar do Brasil, mas o que era o Brasil para eles, né? O Brasil para eles, se eu, na minha insignificância de estudante de formação, é esse animismo que no final se torna um culto ao prazer, um culto ao animal e um total desprezo pelo conhecimento. Hum. A meu ver é isso. A meu ver é isso. Por exemplo, você acha que esse animismo tem a ver com influência de religiões como se fosse o candomblé, o bando ou não? Sim, sim, Então, eu estava até comentando para um amigo meu ontem, isso, ontem eu estava falando para ele que
eu resolvi pegar algumas obras do Jorge Amado. Jorge Amado é bem famoso, né? Eu imagino que você conheça, Sei, sei, né? Inclusive a novela Tieta, apesar de pesar, eu adoro a novela Tieta, sabe? sei. Eu uso até algumas frases na clínica. Então, a É. novela Tieta, para mim, é maravilhoso. Mas enquanto entretenimento, não enquanto arte. Mas o Jorge Amado, ele é muito conhecido pelas suas personagens femininas. Tieta, Gabriela Cravo e Canela, né? E para algumas pessoas que estudam um pouco mais ele, pelos problemas sociais dos fazendeiros de cacau ali no interior da Bahia, né? Mas ele tem alguns romances em que ele trata especificamente do candomblé no Brasil, né? No desenvolvimento social do candomblé. Ele mesmo era do candomblé. Eu esqueci qual hierarquia se ele era Xangô, já não me recordo. Mas ele tem um romance que ele fala que é o preferido dele, o personagem preferido dele é desse romance, que é o Pedro Arcanjo, do romance Tenda dos Milagres. E começando a ler, folheando o livro, eis que eu me deparo com uma citação, novamente as pessoas podem me achar persecutório ou paranoico. Mas nessa citação da Tenda dos Milagres, porque o Pedro Arcanjo ele é um negro do candomblé que vai para uma faculdade de medicina, se eu não me engano. E ele, uma hora, o Jorge Amado coloca no romance. Esses médicos de hoje, ele está falando da década de 1910, 1920, se passa o romance. Esses médicos que só se preocupam com a gramática e com a literatura e não com o seu ofício, eles acabam tendo um preciosismo tão grande que se preocupam mais com galicismos do que em curar o paciente. Eu não deixo de notar uma espécie de despeito do Jorge Amado, por quê? Porque, além dele ser um sujeito, né, eu não me lembro quem que ele deu na cara, que ele arrumou uma briga, acho que com o José Lins do Rego, ou com o Otto Maria Carpo, já não me lembro em quem ele saiu na mão. Mas ele, ele com certeza sabia dos nomes do Jorge de Lima e do Carlos Alberto Nunes. Carlos Alberto Nunes é o melhor tradutor de Platão que você vai encontrar para o português, sabe? Ele traduziu a Ilíada e a Odisseia, traduziu a obra de Platão, traduziu todo Shakespeare, e ele era médico. Ele fazia tudo isso no seu gabinete. E também o Jorge de Lima, que é um poeta que inspirou muitos, inclusive a Hilda Ilst, que acho que é discípula direta do Jorge de Lima, ele era um médico radiologista. Então, eu não deixo de verificar, ou pelo menos tem uma espécie de pé atrás ali, uma espécie de despeito do Jorge de Lima em relação a esses dois grandes escritores. E o Jorge Amado. E o Jorge Amado, ele é valorizado porque, enfim, também tem essa coisa de a igreja é hipócrita, o que vale, enfim, essa mulher é tieta que foi escorraçada, desde voltou e se vingou de todo mundo, essa coisa sensualista. Não que em algum momento ou outro ele não retrate a realidade brasileira, claro que ele retrata, mas não é um grande escritor. O André Gide, que era o diretor da Gallimard, na França, não quis publicar ele, achou baixa literatura lá na França. E o André Gide, a gente pode falar qualquer coisa dele, mas ele entendia do seu ofício. Ele entendia que ele era um grande escritor e foi ele quem fundou a Gallimard, essa editora que está até hoje aí publicando livros na França. A literatura brasileira ela tem relevância fora daqui? Tem, tem. Mas a Não antiga, sei né? para quem, não sei para quem. Aí seria completamente a literatura antiga, no caso, né? Talvez não. Aí tem outra vertente, não é só ideologia engajada, não é só literatura contemporânea engajada que está fazendo sucesso, como esse autor do Sangue Neon, ou a Carla Madeira, né? Que, enfim, outra autora terrível. Mas também está muito em voga, e você com certeza vai concordar comigo,
o fascínio das pessoas por true crime, Que é sabe? isso? Esses programas investigativos, sabe? Podcasts de investigação falando de serial killers, romances policiais, né? Os jovens, e hoje em dia você vê inúmeras séries, seja no Netflix ou em outras plataformas, sobre o true crime, sobre investigação, sobre o culto ao serial killer e tudo mais, né? Ah, sei, entendi. Você fala bajulando entre aspas, é isso? Não tem esse interesse hoje em dia em true crime, que não é específico só do Brasil. Mas tem um escritor também, que é o Rafael Dias, que ele, se eu não me engano, foi o roteirista de uma série do Netflix chamada Bom Dia, Verônica, e ele é traduzido até para o coreano. Só que, enfim, também é outra literatura sofrível, né? Totalmente não tem nenhuma verossimilhança. O assassino que se passa aqui no Brasil, o assassino que mata a moça, fala que como beijou a moça que ele matou, sentindo gosto de ursinho gummy, sabe aqueles fine, aqueles docinhos, sabe? Que a gente compra para as crianças. É literatura de bueiro, assim, sabe? Mas isso tem bastante relevância fora. Digo dos de agora. Mas antes também, Ah, eu tá. digo, a Lígia Fagundes Telles foi muito traduzida, tem muitos autores que foram bem traduzidos. Até a Hilda, que não foi lida aqui no Brasil enquanto ela era viva, só depois que ela morreu, a Hilda Ilst, ela foi traduzida para o francês. O Gerardo Melo Mourão, que acho que é um gigante de nossa literatura, um gigante, 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 ele foi traduzido para o francês, inclusive ele corrigiu a tradução do livro dele, que os franceses traduziram. Então tem uma relevância fora, não enquanto uma literatura que se destaque tal como Machado de Assis se destacou, sabe? Então o Machado de Assis ele é relevante lá fora. Sim, Ah, tanto que há pouco tempo, acho que um ano, uma TikToker, desses que fazem vlogzinho no TikTok, ela, acho que não me lembro de qual cidade dos Estados Unidos ela é, mas ela recomendou veementemente o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E durante, acho que uns 2 meses, três, estava nos, na lista dos mais vendidos da Amazon, lá nos caramba. Estados Unidos, o a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Essa inversão que o Machado de Assis faz, né? Eu não sou um autor defunto, sou um defunto autor. Ah, E ele fala ali do como que foi o velório dele, das mulheres, das amantes, de uma amante que estava no canto em silêncio, chorando sozinha, que ninguém falava com ela. Enfim, todos os desdobramentos da vida desse defunto autor, que foi o legal, romance de virada do Machado, né? Por assim legal, dizer. legal que você falou aí. Por exemplo, uma influencer fez um vídeo de uma coisa que estava até então, entre aspas, esquecida e de repente ela bombou as vendas. Você acha que se, por exemplo, fosse nas escolas influenciado mais isso, ou até mesmo dos meios de comunicação, a gente teria uma literatura melhor? Ou você acha que isso daí é um problema no Brasil que não se resolve? A gente tem um problema, acho que até anterior no Brasil, que é o analfabetismo funcional. Hum, Não me lembro as estatísticas, mas se eu não me engano, quem, o Rafael Falcon, ele tem um vídeo em que ele mostra todas essas estatísticas de analfabetismo funcional no Brasil, em que acima de 80% dos estudantes universitários saem da universidade sendo analfabetos funcionais. O que que é o analfabeto funcional? É aquele que lê, mas não entende o que leu. E sim, por não entender o que leu, pode-se também colocar aí que a pessoa ela não entende o que lê porque ela coloca, o que eu acho que eu entendi é o que o texto quer dizer, sabe? sim. Então, divulga nas escolas, só que a educação está em um estado tão precário que até das universidades estão saindo analfabetos funcionais, vai de mal a pior. Não há muita esperança, não, a meu ver.
Então, nesse aspecto. isso já é um problema bem antigo, então. Não é assim, porque, por exemplo, os smartphones eles vêm há 10 anos atrás com força total nos jovens. Então, mas isso vem muito mais atrás. Não é questão de que a internet acabou com a cultura brasileira. Isso já vem antes já. Sim, sim, não é que a internet acabou, a internet é uma ferramenta, mas dado o culto à tecnologia, enfim, hoje em dia todo mundo tem o que dizer, um bando de analfabeto está falando o que quer falar nas redes e tudo mais. Mas no caso do Brasil, isso, eu falo assim, não tenho total certeza disso que eu estou falando, eu estou sendo um palpiteiro aqui. Não, tranquilo, Mas, vai fundo. mas acredito que começou já na década de 40, porque a principal língua, bom, antes da década de 40, foram a expulsão dos jesuítas daqui do Brasil, Ah, porque os jesuítas é que formaram todas as escolas no Brasil, na época do Império. E com todo. Você imagina que ele vai pensar em dinheiro, um jesuíta naquela época, é por amor e caridade para com todos os brasileiros. E com uma penada, o Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas. Então, eles foram embora e as escolas ficaram, só que não tinha ninguém para tomar conta daquelas escolas. Então vieram os mestres régios, só que nenhum deles pôde suplantar esse rombo na educação brasileira na época do Império. Enfim, foi se restabelecendo. é, Inclusive, a Igreja Católica, em algum momento, tomou parte novamente na educação, ali não totalmente, obviamente, mas tomou parte na educação, e tanto que se tinha, antes da década de 40, aulas de latim e francês nas escolas. Só que depois da guerra, ou da Segunda Guerra Mundial, o francês foi substituído pelo inglês muito paulatinamente, não imediato. E o francês é uma língua muito mais próxima do português do que o inglês. o inglês é Tá? mais comercial, né? Ele é mais Ele, o hoje, universal. hoje em dia, pode, poderia se dizer mais comercial, e é uma língua em que pode se expressar muito bem statements, digamos assim, argumentos, falar sobre lógica, ciência positivista, filosofia analítica, coisa do tipo, que foi derrocada agora para a intelectualidade dos Estados Unidos, né? Porque lá, enfim, logicização da realidade chegou a níveis alarmantes, mas esse é outro papo, digamos Ei, assim. aham. Mas sim, o inglês veio para cá por inúmeras razões, e com o advento do movimento modernista, que já criticava demais a tradição da literatura brasileira, que estava engatinhando, né, digamos assim, e nisso acabou, enfim, dando uma bola de neve. E o culto, depois veio o culto ao Paulo Freire. Enfim, eu estou dizendo essas referências, mas teria de ser mais preciso historicamente, né? Para a gente levaria um bom tempo para se falar sobre os problemas da literatura brasileira. Mas, de modo geral, nós tínhamos uma literatura com Machado de Assis boa, só que ainda com essa tendência melancólica e supersticiosa que o Graça Aranha denunciava. E daí, depois disso veio o movimento modernista. Daí depois veio a saída do francês das escolas para o inglês. Daí veio o culto a Paulo Freire, que o método fônico não é o método correto, tem que se ensinar a partir da palavra concreta. A pessoa não sabe o alfabeto, não sabe Sim. silabar, mas vai aprender com a palavra direta, vendo ali a realidade, a criança vendo ali a realidade. Então, se torna algo bem complicado, assim, sabe? Eu estou dizendo, enfim, essas impressões que estão me vindo agora, mas eu teria que recolher algumas anotações ou outras para te dar uma história precisa
do porquê tudo isso degringolou, mas de modo geral, acredito que é isso. O Olavo falaria muito melhor disso do que eu. Não, tranquilo. O... vamos colocar assim, vamos supor porcentagens. A maioria da literatura antiga é melancólica. Eu sei que estou perguntando isso, mas eu quero ser um pouco, eu quero entender melhor. Porque assim, qual que seria a literatura brasileira antiga que não é melancólica? Qual que seria? Existe por acaso uma literatura um pouco mais otimista, realista, que mostra a bondade do povo brasileiro? Existe? Acho que por melancólico, tem autores mais e menos melancólicos. Tem autores que exaltam o indigenismo, né? O Gonçalves Dias, que exalta o indígena. A Canção do Tamoio, mas daí é romance, é poesia, né? Não é romance. A poesia, ela tá um pouco além da prosa, né? Mas falando de prosa que não seja melancólica, porque a que não é melancólica ainda não chega à grandeza de um filho de Deus, sabe? Por exemplo, eu penso em uma autora muito querida, não só na universidade, mas por inúmeras pessoas, que é a Lígia Fagundes Telles. Qual que é um final que é otimista? Tem um final muito otimista no Cirano de Pedra, que é um Sei. romance dela. Mas esse final otimista, o que que é? É uma moça, a Virgínia, que depois de se desvencilhar da Cirano de Pedra, que eram as companhias em volta dela, que ela tentava ser aceita e não foi, e ela tinha um amor pelo Conrado que não era correspondido, a ponto de ela quase se sentir seduzida pela irmã do Conrado, porque ela era muito parecida com ele. E, enfim, acontecem inúmeras coisas, ela perde o pai, a mãe dela é psicótica, e o final é quando ela toma uma decisão de que ela larga todas essas pessoas e o Conrado vai se declarar para ela. Mas o Conrado, ele chegou tarde demais, digamos assim, e ela fale, olha, mas eu não quero mais. Eu te amo, mas é melhor nos relacionarmos assim à distância. Eu vou embora, eu vou para uma viagem de navio. E ele, não, mas fique aqui, agora eu aceito, eu sou do amor. Não, eu vou para uma viagem. Não, deixa que eu te acompanho até o navio. Não, não precisa, fique aí. Eu quero ver você até. Eu quero ver a tua imagem diante deste sol, para ser a última imagem que eu vou carregar antes de sair para o Brasil. Ela vai embora e quando ela olha de costas, o sol já não dá nenhuma resga de luz em que o Conrado está embaixo. E ela fala, finalmente se apagou e vai embora. Digamos assim, esse, para mim, é um dos únicos finais mais otimistas da literatura brasileira. Uma mocinha que deixa de ligar para a opinião dos outros e não quer ficar com um rapaz indeciso e vai para uma viagem de. Estou dizendo que é totalmente desconsiderável. Mas se não é melancólico, é realista, não tem nenhuma, quero usar a palavra vera, mas não tem nenhuma intenção de mostrar todas as potências da alma humana. Você é muito raro, você não vai ver, acho que com exceção do Gerardo Melo Mourão, você não verá, e do José Geraldo Vieira, que também é outro maravilhoso, esse sim tem tem finais satisfatórios das pessoas que vencem as suas circunstâncias, só que os romances dele não se passam só no Brasil, se passam em lugares fora. Então os personagens tiveram que sair do Brasil também. Mas ele é outro gigante que, enfim, daí teria uma representação mais adequada da potência
de um, de um filho de Deus, digamos assim, uso esse termo, porque está no Evangelho, vós sois deuses, então Cristo não mentiu, e isso deveria ser retratado para alguém que se propõe a sofrer a história e escrever um romance, sabe? E você vê isso em raros escritores brasileiros. Eu acredito que eu só penso em dois, o Gerardo Melo Mourão e o José Geraldo Vieira. Com o modernismo se melhorou nessa parte de ser mais otimista ou não? Não, Então, mas não. por que, por exemplo, você pega novelas, igual você falou de novela há alguns minutos atrás. As novelas, elas são otimistas, sempre acabam com o final feliz, filmes da Globo. Por que que mudou isso aí então? Seria por causa Não, do... acho que há duas diferenças. Assim, um otimismo, enfim, a vida é bela. Só que uma coisa vamos colocar entre aspas, otimismo, que na verdade é um altruísmo, digamos assim, em relação à vida, em que você pega a realidade do que é uma alma humana representada no Gerardo e no José Geraldo Vieira. Outra coisa, o que eu estou dizendo que não foi feito depois do modernismo, não estou dizendo que não tenham finais felizes os romances. Claro que tem. Ah, Alguns tá. têm finais felizes, só que são finais felizes de uma pequenez, de uma mesquinharia muito grandes, que nem finais de novela. O mocinho fica com a mocinha, a Nazaré é presa, ou em Páginas da Vida, em que a Nanda ela salva a mãe dela de se jogar. A Nanda é morta, não sei se você lembra dessa novela. A Nanda morta em espírito vem e pega na mão da mãe, a mãe megera e tudo mais. São sempre temas de picuinha, assim, sabe? E, infelizmente, a literatura brasileira e mesmo as novelas e tudo mais nunca saíram desses dramas maiores do brasileiro, que, ele roubou, ele pegou minha escova de dente, ele roubou minha cueca, ele não me ama, Sei. coisas assim, sabe? Não tem nenhum apelo ao transcendente, digamos assim, sabe? Para usar essa palavra. São as mesmas histórias, só que contadas de maneiras diferentes. Essa que é a verdade. Né? Sempre é traição, é É, bebida, droga e acaba no final feliz, né? Mas o, é a concretização das duas maiores tentações modernas. Daí eu estou citando o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que é o brasileiro, isso não só brasileiro, mas o brasileiro, de modo alucinatório, ele acredita que para se realizar, ele precisa de duas coisas, que é o amor romântico e progredir numa carreira. E qual que é o problema do amor romântico? O amor romântico ele se pauta na paixão inicial e não na disciplina do amor, digamos assim. E progredir numa carreira é você fazer de toda a sua vida o seu escritório e convenhamos que não é todo mundo que tem possibilidades de carreira e uma vocação ela não é a sua profissão. Então de um modo mais vulgar nas novelas ou menos vulgar na literatura brasileira, normalmente sempre se recai na realização ou não de um ofício ou de um amor romântico. Otávio, pra gente já quase fechando, você tem alguma esperança do Brasil assim de melhorar a cultura, da literatura, das escolas melhorarem, trazerem uma visão boa dos autores, ou até mesmo melhorar o esquema educacional do Brasil? Não, Não, realista, não, né, mas cara? assim, Realista, né? não deveria ser um espanto. Sim. Este mundo é um vale de lágrimas e não deveria ser um espanto. Se tiver uma recuperação, será por poucas pessoas que vão restaurar o nosso país, ficando quietas 20, 30 anos antes de dar qualquer palpite. Eu estou fazendo isso ao contrário, mas enfim, isso não tem enfim, ossos do ofício. Mas que fiquem quietas durante 20, 30 anos estudando para e sendo extremamente sinceras consigo mesmo, consigo mesmas, tendo em vista o senso da eternidade,
que é próprio do, de qualquer pessoa, e sabendo que todos os brasileiros têm três vícios, inclusive a própria pessoa, que é, inclusive nós que estamos aqui, que é o ódio ao conhecimento, a indução à covardia e o mimetismo neurótico, se ele souber tudo isso daqui a 20, 30 anos e conseguir fazer essa luta cultural, quem sabe daqui a 50, 100 anos, a situação possa estar um pouco melhor. Mas vai depender dessas pessoas que têm por vocação ser um Brahmane, um sábio, tá? E que também seja um kshatriya, seja também um guerreiro para enfrentar essa massa de destruição de cultura que fez o nosso país, o país do carnaval, do futebol, do bundalelê, da macumba, e que a realização maior é você poder ter o dinheiro que o deputado teve e que você inveja, sabe? Então, há esperança sim, só que vai depender dessas pessoas e eu acho que é um mundo para nossos filhos e nossos netos verem, não para nós. Legal, cara. Por isso que a gente tá fazendo esse trabalho, porque se eu não faço, outro também pensa em não fazer, não divulgar o que ele pensa, não querer desenvolver a cabeça das pessoas, vai diminuindo. Porque o que é grandioso, para você construir algo, é difícil. Agora, para você destruir, é a coisa mais fácil, né? Agora, o que você apresentou pra gente do projeto político, da educação, de tirar o método fonético, isso aí Uhum. mostra que para você destruir é muito fácil. Agora, para nós construirmos, temos que ir devagar, com cada vez, com calma, porque se a gente ficar na nossa zona de conforto, acaba que quem quer destruído não está na zona de conforto. Eles querem fazer, né? Uhum. Existe uma frase que fala que 50% das pessoas, 50% falam sem pensar e a outra 50% pensa sem falar. Esse é o... É o cambalacho, É, né? então. Troca de palavras que não tem nada a ver por outras palavras que não tem nada a ver, que não tem nenhum O significado. pior mas o pior é o que pensa sem falar, porque o que pensa sem falar, ele pensa, só que ele não fala, ele guarda pra si. Eu te falo que esse é um defeito meu, inclusive. Ah, é? Eu falo que é um defeito meu, mas isso entre outro papo que acho que tem a ver com o meu Saturno, mas deu um papo de astrologia, que a linguagem em mim ela tem uma existência quase autônoma. Eu tenho que tomar assim, muito cuidado, porque daqui a pouco as palavras saem, e quantos amigos nos falam, mas o que você disse? Ah, desculpe, se eu não estou bem, se eu estou no dia mal, as palavras elas me atropelam. Sei. E, putz, e eu estou no Brasil. Então é um plus, digamos assim, nesse meu sintoma astrológico. Sei. Pra gente fechar aqui, você falou, por acaso, se não me engano, você falou que ia falar de algum trecho ou não? Eu tô. Sim, Tá. sim, mas não sei, porque quando você comentou, eu falei, nossa, eu não queria que fosse só o Muro das Lamentações, assim, sabe? Acho que também não foi tanto assim, mas dá um exemplo da potência que a literatura brasileira, alguns poucos têm. Eu falei, pelo menos são autores que as pessoas, basta comparar um Lima Barreto com o Gerardo Melo Mourão, comparar o Sangue Neon com o José Geraldo Vieira, comparar, inclusive, o João Cabral de Melo Neto com a sua esposa, que foi de quem eu tirei o título, que é a Marli de Oliveira, uma poeta totalmente esquecida, que, que foi elogiada por Giuseppe Ungaretti, que é um dos principais poetas modernos da Itália, que foi aluna dele, inclusive, e que, infelizmente, acabou não tendo a projeção que teve o seu marido, o João Cabral de Melo Neto, por ser modernista, por falar, não, chega dessa coisa de transcendente, vamos falar de cabra, pedra, João Cabral, e ela realmente foi uma surpresa eu ter descoberto essa mulher, sabe? Sei. Então, para dar um exemplo, eu peguei aqui três
versos dela, 3 quartetos, na verdade. Desculpa, quartetos não. 3 estrofes dela. Uhum. Diz assim, é do livro O Banquete, em que a poeta ela está se perguntando se existe algo além dessas alegrias passageiras que ela está tendo na vida, se eu não vou ficar desamparada, ou se eu não vou ter que atravessar oceanos numa vertigem de amor, uma coisa bem romântica. Daí ela diz o seguinte: argumentarão que é pouco aqueles que dizem que você tem que atravessar os mares em busca do amor ou coisa do tipo, esse idealismo romântico, né? Argumentarão que é pouco passar a vida sabendo que se queria ser outro para fugir ao sofrimento. E sem as encomendar, também nos dizem palavras que nisso ponham remédio, sem conseguir consolar, senão nos raros instantes de uma entrega comovida, na hora do inatingível que dura sempre que fica. Não obstante, há quem prefira o real possível, antevendo sua arquitetura rara de encontro, no desencontro de uma paisagem sem sono. E ao diadema mais precioso, preferindo os pés na terra, e em adubo transformando fonte, rio, casa, lama, onde a água é pura chama, que vai refazendo tudo. E só nisso diferimos, que o tempo que nos consome cada vez me importa menos, com ameaça ao que somos ou podemos. Ao homem, basta o desejo de edificar sobre a rocha, o resto passa. Aceitemos esse entendimento tácito, que une amor e intelecto, antes que também passemos. Rapaz, tem que ler isso depois, porque é profundo para entender. Poderia comentar muitas coisas, muitas coisas. Essa, essa humildade em ver a realidade tal como ela é, essa diferença do amor romântico com esse amor que une o amor e o intelecto em edificar sobre a rocha, que tem até reverberações bíblicas. Tu és Cefas, e sobre esta Cefas edificarei minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sabe? Fora todo o simbolismo natural neste romance, enfim, levaria outra 1 hora só para comentar estas 3 estrofes dessa mulher injustamente esquecida. Injustamente esquecida. A gente conclui que a arte, a poética faz parte da vida e é uma coisa que falta no nosso cotidiano, sabe? Até você citou um verso bíblico, né? Na própria, você pega Salmos, Provérbios, existe eu acredito, né, pelo menos, que existe uma essência poética. Então, isso já é algo antigo, né? Os antigos, até os índios, as outras culturas, elas não tinham física quântica, elas não tinham cálculos desenvolvidos, mas elas tinham história e poesia. E é isso que forma uma sociedade, né? Uma sociedade ela é formada por homens e livros. Então a gente tem que tirar um pouquinho às vezes o celular de canto. Eu penso assim, às vezes o pai ou a mãe quer que o filho leia um livro, só que o pai e a mãe não lê o livro. Como é que você vai dar o exemplo pro seu filho que você é um leitor? Ele não vai ler, ele não vai ter uma referência. Então a gente tem que tentar resgatar essa essência que o Brasil tem, já teve principalmente referências culturais e literárias e trazer isso aí para a sociedade, porque senão cada vez mais a gente vai criando aquela coisa minimista, simplista, sem apreciar a arte, sem apreciar a vida, e o ser humano vai indo. Por que eu pensei no podcast? Porque hoje em dia é corrido, são tempos líquidos. A pessoa vai trabalhar, ela tem que bater uma meta, ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer isso, ela tem que acordar cedo no outro dia, ela não tem tempo para ler também, tem isso. Então, um podcast é uma maneira confortável da pessoa escutar no seu ônibus, no seu carro, no seu lazer, pra gente pelo menos tentar plantar uma semente, de tentar
trazer a cultura de novo para o Brasil, algo intelecto, algo funcional também, para melhorar a vida das pessoas, porque a inteligência ela também traz um conforto para a gente saber tomar melhores decisões, a gente ter uma decisão mais efetiva, cuidar da nossa família, não tomar decisões erradas. A inteligência dá essa base para a gente. Então, eu queria te agradecer, Otávio, obrigado pela participação que você teve aí, beleza? Obrigado. E a Obrigado gente, você pelo convite. isso, a gente tá aí, né? O nosso podcast tá aí para tentar trazer o máximo de pessoas de conhecimentos diversos também, né? A gente tem que ouvir outras opiniões, tentar ver as coisas de outro lado, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe. Esse é o dilema da vida. Então a gente sempre tem que procurar aprender, porque aí nós vamos vendo quanto que a gente é fraco e a gente tem que melhorar, o quanto que Deus a gente tá, por mais que a gente esteja perto, assim, a gente nunca vai alcançar a centelha perfeita da sabedoria, mas a gente tenta pelo menos um pouco da nossa capacidade limitada de ser humano. Entendeu? Sim, sim. Entendeu? Muito bem, muito bem. Tá Bom, eu joia. agradeço o convite e espero que, enfim, eu possa ter contribuído em alguma coisa para o ouvinte. E, como eu disse, quem quiser, acho que antes de tudo, agora não só ler, mas saber onde você está, quais são as suas circunstâncias. E acho que para se conhecer não basta apenas ler. Eu recomendo, enfim, os meus mestres, enfim, o Olavo e o Gugu, né, que eu já mencionei aqui, e de tal forma eu espero que cada um consiga se conhecer um pouco melhor e, quem sabe, ter este prazer que é ver a realidade tal como ela é. Perfeito. E é isso. Perfeito. Otávio, mais uma vez, obrigado. Queria Obrigado. agradecer para todas as pessoas que chegaram até aqui. Obrigado novamente. É um prazer a gente tentar trazer esse conhecimento para vocês. Pessoal, quem puder, deixa o seu like, sua inscrição no canal, deixe seu comentário, sua crítica ou sugestão, crítica negativa ou positiva. Falem. O importante é a gente saber o que vocês pensam para a gente procurar sempre melhorar. Sugestões de pessoas, de temas, tá ok? Pessoal, muito obrigado. Tenha uma excelente semana e fique com Deus. Obrigado.